Olá, quem for me ouvir, que o Eterno abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Vamos falar assim, um tema assim que é atual, que há muito debate até hoje, que mulher não pode pregar, mulher não pode falar, não há mulher pastora. No meu ver, no meu entender, o próprio Yeshua disse para a gente não ter mestres. Quando ele veio, o único mestre é ele, o único pastor é ele, pastor verdadeiro. E realmente eu não sou pastora. Não existe mesmo pastora, não é esse título. Mas a mulher, ela pode pregar, ela pode ensinar. Como eu já, igual o homem, não tem barreiras. Não existe só o pastor que ensina. Não, todo aquele que é seguidor do Machia tem que praticar o id. O id que ele falou, id e pregai. Id é para todos. O que pega a mão no arado na palavra que segue ele. Então, como tem muita controvérsia, Paulo escreveu, as mulheres as pessoas levam para um lado. A gente sabe que foi homens inspirados por Deus que escreveram cartas, os evangelhos, profecias, não é? Mas muitos homens nas suas cartas colocaram ali, já fala o nome, cartas. A gente coloca sentimento nosso humano falho. E nós temos que ter sabedoria e discernimento de separar, de trazer clareza, de ver tudo e reter o que é bom. O que estes homens mortais, frágeis, suscetíveis à falha, pecado, quantas vezes eu já devo falar, eu tô falando do Senhor, eu falo uma palavra que não estava escrito. Nós erramos, nós somos falhos. E quantas vezes esses homens também erraram, e por isso nós temos que ler o que? Com o Espírito, com a Ruach HaKodesh, trazendo entendimento. Se nós formos só ler com os olhos humanos, nós vamos errar, nós vamos falhar. Por isso nós temos que ler com os olhos espirituais. Porque quem escreveu foram homens, e eles colocaram ali também suas emoções, seus sentimentos, suas convicções, a sua crença. Igual que eu falo aqui, a minha crença é da maneira que eu vejo, que eu creio, que eu acredito. Cada um tem a sua, né, a sua convicção, a sua maneira de ver o mundo, de ver as coisas. O que nós temos que fazer é crer na palavra, fazer separação das coisas que são de homens, palavras que são do homem, e a palavra, essa aqui é a palavra do Senhor. Por isso que temos que ler, interpretar com a Ruach, enxergar com os olhos do Senhor, com os olhos espirituais, não é? Porque o Pai, ele traz cada um, em cada tempo, o Pai vai trazer o entendimento a todos os seus filhos, criado por ele, chegarão ao pleno conhecimento dele. Para iniciar, para falar isso, que Paulo fala que as mulheres não devem ensinar, mas que aprendam em silêncio. Na minha interpretação, no meu ver. Não, aqui ele não fala da mulher não falar, não pregar, não ensinar a palavra do Senhor. Aqui é como tem aquelas mulheres que corrigem os seus maridos, às vezes nem de pregação, no meio de qualquer comemoração, às vezes o marido está falando alguma coisa, ela vai e corrige o marido, como tem às vezes marido que faz isso também, faz a mulher se envergonhar de alguma coisa. É a gente ter o discernimento e ter sabedoria. Mulheres não ensinar seus maridos, não, o marido está falando, não é assim não, é assim, assim, assim. É não envergonhar e ficar em silêncio, ou alguma coisa que não, naquela não compreender, ela que é casada, pergunte ao seu marido para ensinar. Mas tem detalhes dele ali que a gente vê que é coisa dele, de homem, da crença, do que ele vê. Mas não quer dizer o que ele vê, o que ele acredita, que ele colocou, é o que o Senhor tem. Porque o Senhor usou mulheres, vou falar aqui algumas delas para trazer um entendimento que o Senhor usa sim mulheres, que o Senhor usou e usará mulheres sempre, porque da mesma maneira que ele fez que os homens são filhos dele, as mulheres também. Nós, eu falo como eu sou uma, somos filhas do nosso Pai. E ele não faz diferença, como eu falei no áudio passado. Olha a grandeza que o Senhor via, a maldade que fazia. As mulheres não tinham direito nem ter a herança do pai. O pai falou lá para Moisés, não, elas herdarão. Se o homem não tiver filho, o homem,
as filhas mulheres herdarão a sua terra. Então, para nós começarmos, para trazermos já entendimento de existe mulher, mulher pode ensinar. O título, pastor, esse título, para que título? Hoje os homens gostam demais de usar título. É pastor, é reverendo, é missionário, é isso, aquilo. As pessoas amam o título. Isso não importa. Título não importa. O que importa é o id, levar a palavra. A mulher vai pra guerra sim. Por isso eu coloquei imagem de mulheres aí vestidas de ir pra guerra usando a espada. Qual é a espada? De dois gumes que corta, que às vezes corta, às vezes aquele que a gente não quer tirar de nós, essa espada corta. Que a gente quer deixar lá um pecadinho, uma coisa assim que, isso aqui não tem nada não. Essa espada que corta. Que ela corta aquilo que a gente acha que deve tirar. E ela corta aquele também que a gente acha que não precisa, que aquilo ali é bom. Essa espada corta, ela divide as juntas e medulas. Então, a mulher, ela sim, vai para a guerra, ela ensina. Eu não concordo de mulher ser pastora. Não, para que isso? Não. Ide, praticai o ide. A mulher profetiza como homem. O Senhor usa crianças. O Senhor fez um jumento, um animal falar. Se a nós não clamarmos, não falar, as pedras clamarão. É esse o Deus que a gente serve. Então, para trazer o entendimento aqui da palavra sobre, às vezes eu escuto tantas coisas, mulher não deve pregar, e aquela coisa que coloca, as pessoas vão ficando assim, como que fala, cada um cauteriza a sua mente e não lê a palavra com os olhos espirituais, mas lê com o olho de fulano, um olho da pastora tal, lê com os olhos de entendimento de outros estudantes, de outros seguidores do Mashiach, do Senhor. Nós temos que ouvi-los e ouvir e ler com os olhos do Pai. Fala, Pai, traga-me um entendimento. Cada um, o Senhor vai dar um entendimento a seus filhos. Cada um aprende de uma maneira diferente, em modos diferentes, mas que todos vão chegar ao pleno conhecimento. Todos vão chegar ao pleno conhecimento, porque todos somos um com o Pai. Não é isso? Então, para começar, vamos falar sobre... não temos como falar de Caleb. Caleb, que foi filho de Jefoné, que ele não era um israelita, o Jefoné, o pai de Caleb. Caleb sim, porque para muitos Caleb não era um israelita porque ele não tinha um pai israelita, um pai lá judeu, que ele era da tribo de Judá. Então, para muitos, Caleb não era. Você vê que a divisão, né, das pessoas sempre existiu nesse mundo, desde o princípio. Então, Caleb não era muito visto com os bons olhos. E só para trazer um relato, Caleb é que vai lá ser um dos espias. Era Naasson que era o chefe da tribo. Naasson que era para ir ser um dos espias para ir lá, para ser um dos líderes, tinha ser o líder que tinha que ir, mas quem foi escolhido para ir? Caleb. Porque ele era guerreiro, ele não deixava as vozes, você não é descendente, você não é escolhido, você é isso. Ele não ouvia isso não, ele estava ali pronto, fazer a vontade do Pai. Ele era obediente, estava ali junto com Moisés, ali ó, servindo a palavra. Ele estava pronto para guerrear a qualquer momento e agora eu vou. É tanto que ele foi um dos primeiros a falar, vamos voltar agora, nós vamos acabar com aquela raça de gigante. Ele era esse. Porque era Naasson que era para ir, filho de Abinadab, que era o líder, mas foi escolhido. Ele colocou Caleb para ir, ele escolheu Caleb para ser o representante da tribo de Judá. É só para trazer quem você é, meu irmão. Não importa de que descendência você é. O importa é você escolher ser fiel ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Você homem, você mulher, você criança, você adolescente, você jovem. Escolha fazer a vontade do Senhor, a vontade da palavra. E não a sua vontade, a vontade de fulano. Fulano ensinou assim, fulano falou assim. Leia a palavra. Não seja criança no entendimento. Busque a verdadeira palavra. Busque servir a Deus como agrada. Não a vontade de homens, que homens erram. Nós erramos, mas nós temos que nos esforçar para não errar. Porque a hora é chegada. Então, Caleb, filho de Jefoné, Jefoné não era judeu. Ele era do povo quenezeu.
Por isso que muitos falam que Caleb era quenezeu, mas era o pai de Caleb que era quenezeu. Está escrito em Números 32:12. E Gênesis 15 também. Porém, por ele ter a mãe, o pai de Caleb casou, a mãe dele era judia, da tribo de Judá. Então, ele é um judeu, filho de uma mulher judia. Ele não tinha um pai, mas a mãe era. E ele casou também com uma mulher judia. E não só com uma mulher judia, ele casou com ele. Caleb teve mais de uma mulher. E o que eu quero trazer aqui é que ele teve uma filha, tá em Juízes, acho que é primeiro. Ele casou com uma filha que chama Axa. Essa mulher, essa filha de Caleb, que é chamada Axa, na história, ela falou como Alá, filha de Jefoné, as 5 filhas que foram lá, que se elas ficassem caladas, elas iam perder a sua bênção, a sua herança. Se elas não abrissem a sua boca e fosse lá, ó, não é reclamar não, é falar do seu direito de herança. Eu tenho direito de minha herança. Meu pai não deixou filhos, mas eu sou filha. Eu sou filha dele também. Eu tenho direito também a ter herança, de possuir a terra. Se elas ficassem caladinhas, as 5 filhas iam ficar lá, ó, sendo escravas. E os outros, os irmãos que iam pegar posse da herança que o pai deixou para elas, elas abriram as suas bocas, começando lá pelas filhas de Jefoné, como eu falei na palavra passada. Então, Axa, da mesma forma como as filhas de Jeconé, abriram as suas bocas e foram lá proclamar. Meu Senhor, se ajoelharam lá perante toda a casa de Israel e perante Moisés, e o Senhor falou, realmente, elas estão certas. O pai nunca vai falar para vocês se vocês estão certos. O pai nunca vai falar, não, mulher é para ficar calada. Mulher não tem direito de nada, não. Ó, é só pro homem. Não, mulher também é filha, como o homem é. Ela tem o direito de falar, de proclamar o reino do pai. Então essa Axa também foi lá, que o pai deu, ela casou, o pai deu terra, né? Caleb deu terra para ela, ela foi lá, a terra não tinha água. Ela voltou lá pro pai, desabodou do animal e foi lá pro pai pedir. Pai, dá aquelas partes das águas. E o pai ouviu, quando viu ela voltando, e deu. O pai ouviu, mas se ela tivesse calada, se ela não pedisse, se ela não proclamasse a palavra tem poder, o verbo, a palavra. Então, Axa conseguiu. Outro exemplo da mulher, que a mulher pode sim falar, proclamar. O Senhor deu autoridade para o homem, para a mulher, para a criança proclamar o reino dele, falar, profetizar. Débora, não é isso? Falam que as mulheres não podem ensinar, não podem pregar. Ó, Débora, também é outra. Débora era juíza. Débora não só proclamava, falava, Débora foi juíza. Quem for ler, todos acho que já conhece, a maioria conhece a história de Débora, foi juíza. E Débora nem queria ir para a guerra, porque ela era demais para ela como mulher ir para a guerra, né? Ela profetizava, falava ali, ensinava, dava os conselhos da palavra, ela regia ali, resolvia os problemas, as dificuldades, as questões. Só que Baraque não quis ir sozinho para a guerra, não. Como o Senhor falou que ia dar bênção, usando Débora para profetizar que seria a vencedora, Baraque falou, não, se ela não for, eu não vou. E Débora foi para a guerra e foi vitoriosa, por isso que a bênção, o Senhor falou, a bênção não vai para você não, Baraque, a bênção vai para Débora. A bênção da vitória daquela guerra foi para aquela mulher, a mulher que levou o nome, ó, Débora, que foi a guerreira. Débora, a juíza, ela foi para o fronte. Ela não só falou, mas ela guerreou, ela pegou a espada e guerreou. Então, meus irmãos, cuidado com falar assim, não pode, mulher não pode pregar, mulher, tudo bem que é um codinome, não precisa usar nome não, pastora, pra quê? Mas a mulher tem o direito sim de pregar, de proclamar o reino do Pai, de usar a espada, de ir pra guerra. Então, outra mulher. E além disso, Débora e Baraque encontrou com quem? Com Éber, outro quenezeu, que fica diferença de povo. Não, o povo do Senhor. Quem é o povo do Senhor? Aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do Criador, que cumpre as suas leis, os seus mandamentos. É o povo do Senhor.
E esse Hebe aqui, Quenezeu, ele afastou do povo lá que fazia as heresias e se juntou ao povo do Senhor. Então nós temos que nos afastar, mesmo que é nosso povo não está fazendo a vontade do Pai, não. Ante nós, eles se afastam de nós e nós também temos que nos afastar. Esse Quenezeu aqui se formou ao povo do Senhor, não é? Esse Quenezeu aqui, esse Heber, é um filho de Abade. E quem é esse Abade? Que está lá escrito em Juízes 4. Era sogro, esse Abade sogro é casado com a filha do sogro de Moisés. A mulher de Heber é Jael. Essa Jael também é usada, é outra mulher. Eu quero chegar na mulher, mas aí eu tenho que falar um pouco da história para trazer entendimento. Quem era esse Heber? Esse Heber era o Quenezeu, né, apontado como Quenezeu, filho de Abade. E quem era esse Abade? Esse Abade provavelmente não era filho, que tem lá na palavra, eu vou deixar os textos, esse Abade aqui, que tem no relato lá falando que esse Abade é filho de Jetro, que Jetro se dá outro nome no hebraico, né? Ela é filho de Jetro, só que Jetro não era o pai de Abade. Jetro só é pai, que está descrito, de 7 filhas. Jetro só tem filhas mulheres. É porque o genro é considerado filho. Por isso que fala lá, Abade, filho de Jetro. Que tem na passagem lá, eu vou deixar descrito. E tá falando lá que esse Abade é filho de Jetro. Só que ele não é filho, é genro. Porque o genro é chamado de filho. Como em Moçambique, na África, tem o costume até hoje. Eles, é casado, chama pai e mãe. Até os desconhecidos que eles têm respeito, eles chamam de pai e mãe. Por respeito, como a gente fala senhor, senhora, eles usam esse costume até hoje. Quando casa com a pessoa, aquela pessoa vira pai, vira mãe, entendeu? Que nós chamamos de genro, sogro, e assim por diante. Então esse Abade aqui não era filho de Jetro, é sogro, porque ele tinha 7 filhas e com certeza esse Abade aqui casou com uma das filhas de Jetro e teve Heber, esse Heber aqui. Então, ele é dessa descendência aqui de Quenezeu. E esse Heber casa com Jael. Quem é essa Jael? Ela é uma mulher também guerreira, forte, que na guerra lá que teve de Sincera, que está em Juízes 4, essa Jael aqui teve um papel fundamental. Essa aqui, essa mulher, ela corajosamente enfrentou e matou Sincera, que estava fugindo, que ele pensou que ia sobreviver. Entrou na casa da mulher de Heber, que é Jael, e ela matou Sincera na guerra lá de Juízes. Outra mulher, na mesma guerra de Débora, outra mulher, Débora estava lá na guerra, e esse homem lá venceu, esse rei, que ele era o rei Sincera, foi fugir, e foi uma mulher que matou o rei. Outra mulher que matou o rei venceu a guerra e tirou a vida de um dos homens mais importantes, que era o rei, que era o que estava lá no poder. Então, meus irmãos, o Senhor usa a mulher. Olha o tanto de exemplos de mulheres aí, não é? As filhas de Jefoné, a filha de Caleb, Débora, Jael e muitas outras. Vamos falar mais umas 2 para encerrar, que o Senhor usa, assim, as mulheres. A profetisa Ana. Mas antes da profetisa Ana, nós vamos falar da profetisa Hulda, que está em Crônicas 2:34. Esta mulher, eu vou ler só uma partezinha. Olha para você ver, está no 23, fala assim. E ela disse, porque como já os filhos dos reis lá, o rei Josias, ele foi reinar, então ele leu, achou os rolos do Senhor e começou a ler. E tinha várias maldições, porque o povo tinha se afastado do Senhor. Então ele fala, não, eu vou fazer a vontade do... Ele começa a querer fazer. Quem é para profetizar? E não havia ninguém, nenhum homem ali. Tinha profetas, tinha sacerdote lá. Nenhum homem ficou assim. Mas falou, tem uma mulher. Quem eles foram buscar? A profetisa Hilda. Tem uma profeta. Que eles falaram naquele tempo vidente. E eles foram atrás de quem? Dessa mulher. Tinha uma mulher lá que estava continuando, cumprindo as leis, os mandamentos do Senhor, sendo fiel. Ela ouvia a voz do Senhor. Ela ouvia a voz do Senhor. Como muitos hoje falam, Deus não fala, Deus não fala. Deus fala. Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele está aqui. E Ele falou.
E esse rei foi lá atrás, porque ele queria fazer o que era certo. Ele foi atrás de quem? Dessa profetisa Uda. Olha o que ela fala. E vai atrás dela. E ela lhes disse, assim diz o Senhor. Não foi assim dizer o Hilda, não. Uda, não. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, fala de novo. Eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores e sobre todos e sobre todas as maldições escritas no livro. Qual livro? A Torá, a palavra, que eles desobedeceram, e todas aquelas maldições viriam. O que estava a palavra, ela falou alguma palavra diferente? Não. Ela confirmando sempre esta palavra aqui. Se alguém vier falar uma palavra diferente que não esteja aqui, seja anátema, não creiam. Vivam, por isso que nós, vocês que estão ouvindo, temos que ler, viver esta palavra. E ninguém vai te enganar. Em nome de Yeshua, creia nisso. E leia, procure viver, seguir. As pessoas têm vários seguidores. YouTube, eu sigo o pastor fulano. Seguidor da cantora fulana. E vai longe. Paga caro para ir no show. E segue tudo ali. Mas Yeshua não falou assim, que hoje as pessoas falam, aceita Jesus. Não, não é. É segue. Yeshua sempre chamava para seguir. Não tem os seguidores do YouTube? A palavra está certa, é seguidor mesmo. As pessoas seguem vários homens. Só que eu sou seguidora de Yeshua. Você tem que ser seguidor de Yeshua, seguidora. E seguindo a Ele, cumprindo as suas leis, os seus mandamentos, obedecendo, lendo para você conhecer, você tem que ler isso aqui. As pessoas conhecem até o gosto de quem segue aí de cantor, sabe o que ele gosta de comer, as vestes, até o seu palavreado, a sua fala, eles procuram imitar. Imita Yeshua, imita o Filho do Senhor, o Filho de Deus. Seja um seguidor, siga ele. E essa Hilda daqui, vamos voltar aqui para a palavra. E aí ela começa a falar. E o que o Senhor fala? Que o Senhor fala para esse rei. Portanto, o teu coração, eu estou saltando aqui, está no 27. Portanto, o teu coração se enternebreceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim. E rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. O Senhor te ouve. O Senhor sabe da luta que você está passando. Se você está desempregado, se você está passando por uma enfermidade, se você está numa luta, se você está numa depressão, numa tristeza, o Senhor sabe da sua luta. Ele diz, eu vejo, eu te vejo. O Senhor vê. Às vezes a gente não é reclamar, é nos indagar. Fala, Pai, eu estou aqui fazendo a tua vontade, estou passando por isso. E o Senhor não está ausente, meus irmãos. O Senhor vê as nossas lutas. Ele vê. Mas não nos cabe a nós não murmurar. O Senhor vê. Ele está contigo. Ele está comigo nas nossas dores, nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Ele é contigo. E ele ouviu aqui esse homem que ele chorou. Nós temos que nos humilhar. Para quê? O Senhor sabe o que eu preciso. O que é que eu tenho que pedir? Tem que se humilhar. Tem que pedir. Esse mundo nos corrompe. Nós estamos louvando, adorando. Pensa que não, qualquer coisinha, uma palavra vem na nossa mente que nos tira do foco. Qualquer coisa nos desvia, nossos olhos nos desvia do foco. As coisas, uma palavra, uma música nos desvia do foco. Esse mundo é assim, nos corrompe, mas cabe a nós ser sal. E o sal não pode ficar insípido. O sal pode se perder, ficar insípido não vai servir mais para nada, a não ser para os homens pisar. Então seja sal, um sal que não fica insípido, um sal que vai salgar, que vai a carne, porque o pecado ali não vai corroer, não vai destroçar aquela carne. A carne vai estar preservada com o sal, porque o sal preserva a carne. Então seja sal, seja luz.
E o Senhor ouviu aqui, porque ele se humilhou, ele ouviu, eu quero fazer a tua vontade, Pai. Ensina-me, eu quero cumprir o que está escrito nas tuas leis, nos teus mandamentos. Nossos pais, nossos antepassados se voltaram contra ti. Abre nossos olhos. E o Senhor ouviu. E o Senhor falou que o que o Senhor fala está no 28. Pelo que eu te reunirei a teus pais. Ele teria uma vida plena, o seu reinado ninguém iria tomar. Ninguém iria guerrear, porque o Senhor falou, eu estarei contigo, porque ele se voltou. O Senhor destruiu depois. O Senhor que tinha plano, que o Senhor já tinha profetizado que iria destruir. Mas falou, o teu reinado não. Teu reinado eu preservarei. Eu estarei contigo, te reunirei em paz com os teus pais. E tu serás recolhido em paz, e tua sepultura, e teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os moradores. Então eles levaram a resposta ao rei. Isso é maravilhoso, meu irmão. Está passando pela luta, pela dificuldade, tem maldição. Seja fiel, cumpre-se, rasgue perante o Senhor, busque. Está passando, o Senhor vai te levantar, o Senhor estará com você. Só basta ser fiel. Como aqui estas mulheres e como vários homens que tem aqui na palavra do Senhor, que tem vários ensinamentos, erros e falhas, mas foram homens que não desistiram, homens e mulheres que não desistiram de procurar ser fiel, de fazer a vontade. Pai, nós estamos aqui neste mundo caído, qual é a tua vontade? Qual é a minha missão, o meu propósito? Nós temos um propósito aqui. Nós não viemos a esse mundo, cada um que vem aqui tem um propósito. Qual é o meu propósito, Pai? Eu não estou fazendo nada. A sua, só com a sua fidelidade. Às vezes você pensa que não tem ninguém te vendo. Tem, te digo com certeza, principalmente o mal, que ele fica caçando brecha para te derrubar, meu irmão. Você tem propósito, seja fiel. Não importa que você ali, às vezes a gente tem timidez, eu tenho. Quando eu me pego falando, eu que nem sei falar. Quantos anos o Senhor tem preparado minha vida? Eu não abria a minha boca, ia na igreja, mas eu não era daquelas corajosas de pregar. Quando eu orava, eu chegava a me tremer. Todos têm um propósito. O Senhor tem um propósito na sua vida, como teve na vida de cada uma dessas mulheres. O Senhor usa. A gente tem que ter cuidado. O Senhor não usa. O Senhor usou um jumento. E não tampe a sua boca, não. Proclame o Senhor onde você estiver. Que aquele que envergonhar desta palavra do filho dele, o Senhor também vai virar o rosto naquele grande dia. Então proclamem a palavra do Senhor. Não vire o rosto para o Senhor. E essa profetisa Hilda, esta outra mulher que foi usada, foi falar do Senhor, do que estava já escrito. E o Senhor falou, você ainda o Senhor profetizou, você não morrerá. Seu reino será de paz, porque o Senhor viu que esse rei se rasgou diante do Senhor. Nossos pais erraram. Olha o que está escrito aqui, as maldições que vai vir. Porque desde lá, Salomão, o que fez? E ele se voltou para fazer a vontade do Pai. E ele teve um reinado de paz. Depois dele, desandou. Mas o reinado dele foi diferente. Ele tirou todos os postes de ídolo, toda adoração. Não fique adorando pessoas. As pessoas gostam, seguindo pessoas que seguem Yeshua. Segue Yeshua. Tem vários exemplos bons para seguir. Tem pessoas que são do Senhor, mas você tem que conhecer. Veja quem é que você está seguindo, acompanhando. Outra, Ana. Quem é Ana? A profetisa Ana, que já era de idade, já estava com seus anos já, mas antes dela fechar os seus olhos, como teve outro idoso lá, o outro servo que também, na mesma passagem que está em Lucas 2, que eu esqueci agora que o nome dele, que eu me foquei na mulher, na Ana, que o Senhor fala, é outra que teve o próprio Machia, o nosso Redentor, o nosso Salvador em seus braços. E ela também profetizou. Ana, esta mulher de idade, vamos ler o que está falando sobre Ana, Lucas 2, 36, fala assim, também estava ali uma profetisa chamada Ana, de Bet-Peniel, da tribo de Asher.
Ela era uma mulher muito idosa, vivera com o seu marido há apenas 7 anos e permaneceu viúva. Contava agora 84 anos. 84 anos, meus irmãos. Essa mulher só ficou casada 7 anos com o seu marido e ficou, de 7 anos, ficou viúva até o seu último dia. Isso é viúva. Viúva é assim, né? E o Senhor não quer que a pessoa fique jovem, casando, mas aí foi uma escolha dela, foi o chamado dela. Ela todo dia estava na casa, como vamos falar aqui. 84 anos, nunca deixou o templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e orando. Nunca deixou de buscar o Senhor dia e noite, jejuando e orando. Tendo chegado ali, naquele exato momento, ela não dormia. Começou a agradecer a Deus e a falar a respeito da criança a todos os que esperavam pela libertação de Jerusalém. Então ela começou a profetizar todos a respeito daquela criança, o nosso Messias. Ela não tampou sua boca, não. Ela proclamou e começou a falar: esse vai ser o libertador que todos esperam em Jerusalém. E então, quando Iosif e Miriam terminam de fazer o que tinham que fazer ali, que está escrito na Torá para fazer, o que exigia, Yeshua, né, com certeza ali foi circuncidado, ele teve sua circuncisão feita ao 8º dia, foi feito tudo certinho. Eles voltaram lá para Nazaré. E essa criança crescia forte e cheia de sabedoria. O favor de Deus estava sobre ela. Então Ana profetizou: esse é o libertador. Esse é o libertador. Não é verdade? Então, a palavra se fecha. Vamos terminar com essa profetisa Ana, essa mulher de idade que teve a sua vida pautada em buscar o Senhor. Temos vários, tem os apóstolos lá, aquela lá que ela morreu e o servo, né, orou e ela foi ressuscitada, que ela estava morta, todo chorando, falando bom testemunho dela. Ela fazia roupas, tricô, estava sempre no templo, não é? Me fugiu o nome dela. Mas muitos já devem ter ouvido a história dela. E Pedro ali, ou todos reclamando e chorando ali, e Pedro ali orou e ela voltou para ter mais um tempo. Por isso vamos aproveitar cada tempo com os nossos irmãos. Aproveita, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Há muitas conversações, muita fala. Depois eu tô meditando ainda numa palavra que as pessoas falam. Ah, o Senhor está demorando. Tem pessoas famosas, estudiosas, muito estudiosas, muito inteligentes. Ah, não, mas ainda bate o dedinho. O Senhor vai demorar muito. Ainda falta muito tempo ainda para profecias. Tem profecias para... Ainda vai demorar muito, ainda bate o dedinho, para Yeshua vir. E tem vários textos que falam: não tende a vinda do Senhor por tardia. Ai de quem fala que tem a vinda dele por tardia. Porque você e eu não sabemos. Nós começamos esse dia, mas você não sabe se vai terminar. As pessoas acham que elas estão em plena saúde, que elas vão viver. Muitos estão e vai vir a vida eterna, já está vindo. O povo está fazendo a mistura do barro com ferro aí. A promessa, daqui já está pouco. Já estão falando em boca aberta que o homem vai viver eternamente. Essa vida eterna aí que não vai dar certo. Não vai. Porque só tem vida eterna aquele que crê e segue aquele que é a primícia, aquele que ressuscitou entre os mortos, que morreu e ressuscitou, e está vivo à destra do Pai. Só estes herdarão a vida eterna, sem falha, sem erro, sem ter seu corpo pipocado, sem fazer mistura de ferro com esse material de sangue frágil que nós temos, mas esse corpo frágil, no vale dos ossos secos, que já estão com seus ossos secos, vão ter todos os seus ligamentos refeitos e transformados em um corpo incorruptível e terão a vida eterna. Esse sim terá a vida eterna. Este corpo frágil, de carne e sangue, que não herda o reino do céu,
Mas este corpo frágil, de carne e sangue, que não é do reino do céu, terá ele transformado aquele que busca e que crê nesta palavra e que vive ela. Então, é o que eu tenho a dizer. Proclamem do nome dele. Falem. Falem, mulheres. O Senhor usa mulheres, sim. O Senhor usa crianças, sim. Profetizem. Fale da palavra, do que está escrito. Não inventem. Porque tem vários falsos profetas que o teu Senhor usou vários. Que a gente tem um texto lá dos profetas falsos que foram usados. E o rei ouviu mais os falsos, acho que era 400, que profetizaram mentiras. E um só, que acho que era Malaquias, que profetizou a verdade, mas eles não ouviram Malaquias, eles ouviram os 400 profetas falsos. Então, que nós possamos proclamar a verdade, a palavra, viver ela e cumprir ela, vírgula por ponto, ponto a vírgula. Enquanto é tempo, enquanto se pode achar, seja luz. A lâmpada é a palavra. Sejam luz e estejam guiados pela lâmpada, pela luz que é essa palavra, que é a Torá, que dá a vida eterna. E mulheres, que o Eterno abençoe cada uma que for me ouvir, que o Eterno ama a vida de vocês, como ama a vida do homem. Aí tem a separação, o Senhor fez anjos, tem hierarquias. Nós temos, as pessoas às vezes não querem acreditar que tem uma hierarquia. Tem hierarquia, cada um tem seu tempo, cada um que está na hierarquia às vezes menor. Busque o Senhor, cumpra o que o Senhor tem para a sua vida e o Senhor vai te dando, como é no exército, né? Vai te dando por etapa e você vai chegar lá. O Senhor tem a bênção para todos. Aqueles que estão na hierarquia menor, vai chegar na hierarquia maior. Basta você buscar. Você não ficar lá, enterrar o seu talento. O Senhor te deu um. Não enterre. Não, quando ele vir para o que você produziste. Não devolva. O Senhor é aquele que planta onde não colhe. Toma aqui, eu escondi, enterrei. Eu estou te devolvendo o mesmo talento. Não. Aí, meu filho, aí nós, quem fizer isso, não é filho do pai. Esse daí é daqueles que são os acomodados, é filho do outro, que acha que, não preciso disso, para quê? Seja como aquele que recebeu 5 talentos. Granjeie, busque, trabalhe, e você vai ter uma hierarquia maior. O Senhor vai te colocar. Se tiveste 5, você vai ter 10, vai devolver 10. E o Senhor vai te colocar, vai te aumentar. Se o Senhor te der 2 talentos, granjei mais 2. E assim nós vamos subindo. O Senhor tem bênção para todos. Pequenos e grandes, homens, mulheres, livres, escravos. Todos aqueles que forem fiéis e que não se renderem à besta. Às mentiras desse sistema mentiroso. Que está em muitos lugares e em muitas pessoas. Mas nós possamos a cada dia não temer. Revistam da couraça, das armaduras da palavra, se cinjam da verdade, que é a palavra, e não temam. Não fiquem temerosos com palavras mentirosas, porque o Senhor virá como um ladrão. O ladrão não avisa, amanhã eu vou na sua casa te roubar. Por isso que é pessoas mentirosas quando fala, o Senhor vai demorar ainda para vir. Isso não provém do Senhor. Essas palavras são pessoas que usam palavras do adversário. E aí as pessoas se acomodam. Não é vinagre, não. E esquecem de estar vigilante, de estar alerta. Quando o ladrão vem, ele não avisa. O Senhor não vai avisar. É no de repente. E outra, você tem que estar alerta porque você não sabe que vai terminar. Como eu vi uma história triste de uma mãe. Deixou 2 filhas pequenas. Estava bem, estava grávida, estava bem. Partiu, deu uma hemorragia, de repente. Não conheço, mas estou orando aqui pelas filhas dela. Mas era uma pessoa do Senhor. E partiu com a criança que já tem vida, que muitos acham que não, que já tinha vida 15 dias, passou de 15 dias e estava mais, já é uma alma que estava ali. E o Senhor tem um tratar com cada um. Com cada um. Então,
Que nós possamos estar alerta, vigilantes, porque você não sabe. Então, aquele pecado de estimação, as falhas, as brechas, busque e fala, Pai, me mostre em que estou falhando, em que preciso melhorar. Tampe, fale, Pai, me ajude a tampar as brechas, porque o inimigo ele está lá espreita, porque o tempo dele é pouco. E essa é a palavra, o tempo dele é pouco. Ele virá sem demora, está escrito no Apocalipse. Eis que venho sem demora. E não tem o Pai como mentiroso, que ele não mente não. Sem demora. Então não tenha a vinda do Pai por demorada, porque Ele é misericordioso, Ele é que sabe o dia e a hora. Nos cabe a falar, se prepare, meu irmão, porque a vinda do Pai está próxima. A vinda dele está, por um triz. Não tem a vinda dele por demorada, ele está às portas mesmo. Ah, não, mas cuidado com as suas palavras. Com as palavras você proclama bênção e maldição. Cuidado, cuidado. Com as suas palavras você será absolvido e será condenado. Então vamos seguir ao Machia. Vamos proclamar o reino do Senhor. Mulheres, homens, crianças. Em nome de Yeshua, que o Eterno abençoe. Guerreiros e guerreiras celestiais. Esta é a palavra. Guerreiros e guerreiras celestiais. Que o Eterno vos abençoe, vos guarde, vos sustente, vos encoraje a cada dia de pegar a espada, desembanhar e levantar ela. Eis-me aqui, Rinene. Eis-me aqui. Em nome de Yeshua.